Meu nome é Fábio. Hoje eu tenho, hoje eu tenho 36 anos. Eu vou contar a minha história, né? Eu, eu sempre tive muitas namoradas, muitas namoradas. E o que que aconteceu? Eu, eu não conseguia ficar sem uma mão dada. Eu sempre fui uma pessoa muito carente, assim. Eu não servia para namorar garota que quando vai se mudar vai para longe de mim. Eu não conseguia namorar alguém que ia ficar longe de mim e depois ia voltar. Eu não conseguia mesmo. Eu até terminei um namoro com uma garota que ela ia viajar para estudar lá fora. E eu falei, olha, não vai dar para mim não, porque isso não é para mim, isso aí não é coisa para mim. Eu não vou aguentar, a tentação vai ser forte em mim, né? Eu não tô dizendo que eu te amo, não, eu até te amo. Só que quem ama liberta, então eu vou libertar você, porque não dá para ficar preso nisso e achar que vai dar certo. Choramos muito na hora, foi horrível. E aí eu comecei a ter a minha primeira namorada, né? Eu namorei a Tatiane, ficamos em torno de 3 meses juntos. Nós namoramos e tal. Eu achei que a gente ia casar, eu achei que ia ser até o fim. Mas só que o que que acontece? Ela fazia aula de teatro. E eu, assim, eu não conseguia separar as coisas. Ela beijava na boca mesmo quando fazia as cenas. O negócio era. Cara, me partiu o coração ver aquilo. Eu ficava arrasado. Por mais que as pessoas falassem, é só cena, é não sei o que, eu não conseguia ver aquilo. Eu não tinha psicológico. Aí, tá. Foi terminando por causa disso aí, né? Muita gente me aconselhou, ora a Deus e vê se é isso aí que você quer. E realmente não foi, né? Aconteceu algo, né? A gente, de repente, do nada, ela parou de me ligar, ela parou de falar comigo, ela, sei lá, falou num. Aí, né? Um dia, né? Quando eu ligo pra ela, ela fala assim, não, não vai dar, não dá mais, é, né? Não. Aí eu terminei. Passou 2 semanas, eu namorei a. Eu conheci a Ellen. A Ellen é muito bonita também, muito linda, né? Simpática, né? E o que que aconteceu? Eu namorei com ela em torno de 2 meses também. Não deu certo, né? E aí, no que eu tava namorando com ela, algumas pessoas conhecidas me viram de mão dada com ela na rua. E as pessoas estranharam, ué. E as outras pessoas conheciam minha ex-namorada. Ué, já terminou e tá com outra? E era assim mesmo que acontecia. Aí o que que aconteceu? Eu terminei com ela. Terminei com ela, né? Isso era jogo do Brasil, né? E o que que aconteceu? Eu fui, né? Não consegui e arrumei outra namorada em menos de um mês de término com essa daí. Em menos de um mês já arrumei outra namorada, né? E o que que acontecia? Era uma atrás do outra e uma decepção atrás da outra, né? Essa daí acho que não durou, acho que 2 semanas. Ela falou assim, ó, a gente começou um pouquinho cedo, vamos devagar, vamos tentar na amizade. A gente já começou o nosso encontro namorando. Mas aí o que que aconteceu? Dessa amizade não deu pra gente namorar, a gente não conseguiu namorar. Ela já conheceu outra pessoa e eu já me afastei, né, pra não criar, né, não dar ali falsas esperanças. E aí o que que aconteceu? Novamente não deu outra, eu conheci outra pessoa também e namorei. E era assim, eu não conseguia ficar sozinho. Eu até dos meus amigos, né? Eu sentia falta na hora, eu sentia falta de ter para alguém ligar. Quando você não namora, você não tem. Eu pensava assim, você não tem ninguém para quem ligar, você vai sair, não tem ninguém com quem sair. Você chega num cinema, tá lá casalzinho beijando e tal. Eu achava que aquilo ali era a felicidade máxima. Aí o que que aconteceu? Um dia, né? Eu fui, é, namorei uma moça
uma pessoa, mas assim, totalmente desprovida daquilo que eu queria, né? E o que que aconteceu, né? Eu fui e quando ela terminou comigo, meu mundo caiu, eu chorei muito e tal. E as pessoas, cadê seu amor próprio? Cara, você precisa se levantar. Cara, dá um tempo nisso daí, você tá namorando muito, tira uns tempos aí pra você. Porque isso aí tá te prejudicando, as pessoas vão te ver com outros olhos. Aí eu não queria, eu não sentia bem, eu não me sentia bem solteiro. Essa que é a verdade, eu me sentia muito mal, me sentia assim, isolado, como se eu não fosse nada, né? Passava dia dos namorados, eu falava, lá vai esse demônio desse dia chegar. E era assim, no outro dia, o que que aconteceu? Eu fui, ela mesmo terminou comigo, nem ela esperava que eu fosse terminar com ela. Eu fui namorar uma pessoa, né? O nome dela é Analine. E o que que aconteceu? Pouco tempo depois, ela falou comigo: olha, eu tenho um segredo para te contar. O meu segredo é que eu trabalho de garota de programa. Aí isso foi logo um baque para mim. E ela achou assim: caraca. Eu falei: não tem problema, eu aceito o que você faz. Não tem problema e tal, mas ela fala, e seu amor próprio? Ela jogou na minha cara, o que eu precisava ouvir? Cara, você tem que parar com isso, você não se respeita. Como é que você vai namorar com uma mulher da vida que tá aí, que sai com vários homens e você? Cara, você precisa de alguém que é só pra você. E não sei o que, falando comigo assim, escancarando o que eu precisava escutar. Aí, né, nisso eu comecei a frequentar esses lugares, né? Comecei a... Só que, assim, isso não preenchia meu vazio. Por causa de quê? Assim, eu ficava com a garota lá, né? Só que depois eu saía, né? Eu tinha lá a relação com ela e me entristecia de saber que eu não poderia ter aquela garota, que ela fez apenas o trabalho dela. Só isso. E aí o que que aconteceu? Eu ficava assim, cheguei a ficar em depressão, eu cheguei a beber, as coisas começaram a dar errado para mim. Eu chegava no trabalho, não tinha mais aquela empolgação. Eu tava assim, com uma espécie de depressão, mas não aquela depressão que te joga para baixo, assim que não, eu tava com uma depressão ativa, né? Eu tava trabalhando normalmente, fazendo todas as coisas que eu tinha que fazer, mas só que dentro de mim queimava uma profunda tristeza, né? Você perceba isso, se uma pessoa ri demais, conta muita piada e tal, pode ter certeza que às vezes ela não é feliz por dentro. Ela comete esses excessos, ela é meio pândega, né, digamos assim, exatamente por isso, porque ela tem alguma ausência dentro dela que ainda não foi tratada. E assim eu era. Eu divertia, eu sentava, eu contava piada e assim, e eu não me valorizava, eu frequentava esses lugares mesmo. E aí sabe o que que aconteceu? Pouco tempo depois, eu fui numa igreja, num culto de oração, e o irmão começou a sapatear, rodar no mistério, e chegou perto de mim, botou a mão assim na cabeça e falou assim: meu filho, você quis dar uma volta no Egito. Senhor, o Senhor tá te levando a algo novo. Você está se destruindo, onde você não está, não é seu lugar assim mesmo. Aí o que que aconteceu? O que que eu fiz? Né? Depois disso, eu passei a cuidar de mim. Eu frequentei terapia do amor, lá na Igreja Universal. Eu frequentei algumas outras reuniões de oração. E era assim. Aí tempo depois eu estava no parque fazendo caminhada. E, e lá eu conheci, né? Eu conheci a Roseli, que tinha 47 anos. Na época eu tinha 31, ela tinha 47, né? Nessa caminhada eu conheci a Roseli, de 47 anos, né? Era um pouquinho mais velha que eu, mas assim, eu não me importei com a idade ali no momento. Ela era bonita, era uma coroa bonita, cabelos negros, né? Muito, assim, uma morena muito bonita, né?
E assim, era uma mulher madura, ela tinha um papo muito interessante. E lá a gente, antes disso, eu comi pipoca, comi algodão doce, fui ao parque, ao cinema, fui me divertir um pouco sozinho, né? Antes de conhecer a Roseli. Depois eu levava sempre a Roseli para comer churro, né? Pra gente dar uma caminhada no parque, né? Na beira da praia e por aí vai. E o papo me envolvia muito, até que um dia a gente começou a se envolver, né? E ela não se importou de estar com um rapaz mais novo, né? A Roseli ela era formada em psicologia, né? Muito inteligente, né? Muito, assim, sabia conversar bem, né? E o que que aconteceu? Ali, né, ela percebeu, né, que eu gostava das mesmas coisas que ela, eu apesar de novo, eu gostava de coisas assim da antiga geração, eu curtia a música mais antiga, né, eu não curtia coisas atuais e assim foi, assim aconteceu. Aí, né, chegou um tempo depois, nós namoramos, casamos, né, a Roseli tem hoje um filho de 15 anos, na época do outro casamento, né, eu e a Roseli não tivemos filho, mas assim, ela se cuida perfeita, ela é muito mais bonita do que uma garota da minha idade, muito assim conservada, muito assim inteligente, me admira a conversa dela e o como ela é por fora também, né? E assim foi, mas isso só pôde acontecer porque eu me cuidei primeiro. Primeiro eu tive que me amar. Primeiro eu tive que ser feliz sozinho, para depois ser feliz ao lado de outra pessoa. Fala pessoal, agora quem fala é o Carlos Blanco. Então, eu contei essa história, né, aqui, faz parte da série, mas é o seguinte, gente, principalmente você que não consegue ficar sem uma mão dada, você que não consegue, assim, que toda hora tem que ter uma mão dada, toda hora tem que estar do lado de alguém, gente, isso é muito feio, isso é muito ruim, isso aí é um sinal de pobreza. Presta atenção, pobreza de amor próprio. Por que, que a gente tem que ter amor próprio para amar alguém? A palavra de Deus diz, amar o próximo como a ti mesmo. O cara que maltrata a mulher, a mulher que maltrata o homem, pode ter certeza que ela não se ama. E o cara que fica muito atrás, o cara que chega a se ajoelhar diante de uma mulher, se desvaloriza. Quando você valoriza demais o outro, você se valoriza menos, né? O ponto, né, dele falar, não me importo de você ser garota de programa, não me importo. E, pera aí, cara. E sua dignidade, como é que fica? Gente, isso é muito sério. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que primeiro se amar. Se divirta sozinho primeiro. Primeira coisa, faz o seguinte. Você que ainda mora com os pais, mas está querendo arrumar alguém, primeiro, crie sua independência. Começa a trabalhar. Aluga uma casa. Mora sozinho para que você não tenha que dar satisfação para ninguém. Depois disso, se divirta um pouco sozinho. Se divirta um pouco sozinho, vá à igreja, ou se não, vá no cinema, lá, não importa aonde você vai, né, desde que não prejudique sua vida espiritual, né, se você for um cristão, mas faça isso com gosto, porque você vai ver que sendo feliz solteiro, você vai ver o quanto isso é bom, e aí as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Você pode procurar alguém? Pode, deve, mas sem que vá com muita carência. Sim, muito carente, porque quando você coloca expectativa na pessoa que você conhece, já era. Então, ó, conheça as pessoas, faça isso, crie independência e crie amor próprio por você mesmo. Ó, vou comprar uma camisa, vou comprar uma camisa de corvinho, vou botar aqui em mim e tal, eu vou fazer exercício físico, eu vou comprar um carro, vou fazer um saldão nas Casas Bahia. Faça aquilo que vai te dar um prazer, né, próprio. Né? Esteja em sua própria companhia primeiro, para depois você estar em companhia de outro. Essa aqui foi a história. Curta, comentem, compartilhem, se inscreva-se no meu canal. Abração Maria Blaia, abração aí Francisco Teles, Antônio Marcos, Fanny Neres, Maria Angélica, Paula Balt, todos. Fiquem com Deus, como eu venho dizendo, prometo melhorar a cada dia. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.